Ontem, gente, um bolsonarista de nome, segundo os manifestantes, Marco Akira Fujimoto, foi visto armado na Avenida Augusta na manifestação de esquerda e ele disse que queria matar os manifestantes. Eu estou aqui com as imagens dele justamente na Rua Augusta, só para vocês verem aqui comigo, porque ele foi desarmado pelos antifascistas, para vocês verem como os manifestantes foram preparados para Augusta, e também foi tirada dele a arma de fogo. Vamos ver os vídeos aqui rapidão. O que te inspira a estar aqui, velho? Aí, ó, bolsonarista armado na manifestação. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aí, Xandão. Aqui, Xandão, ó. Aí, ó. Pois é. Ele foi pego a tempo pelos manifestantes e foi conduzido aí pela polícia. Peraí, opa. Deixa ele famoso. Vem, Vinícius. Armada, ó. Aí, filma aqui. Deixa famoso. Carregada. Vou deixar famoso. Quem que é? Deixa famoso aqui, ó. Deixa ele famoso aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Qual é o seu nome? Seu nome. Mata vocês. Mata quem? Vocês. Qual é o seu nome? Marcos. Marco, da onde? Hã? Da onde? Daqui mesmo. Aí, ó, na manifestação da Paulista, o cara armado, ó. Aí, ó. Vou bater não, aqui, ó. Armado, Marcos, ó. Aê! Japonês do caralho. Esse daí foi o homem que foi preso. Depois ele foi conduzido pela PM e aí já foi preso naquele momento. Algema ele. Bolsonarista safado. Filho da puta. Camburão. Algema. Lixo! Algema ele! Terrorista tá sem algema! Tirei um gado aqui que diz que a gente tá mentindo. As imagens são claras, meu querido. Ele foi preso e, enfim, vai ter que responder justamente por tudo que ele fez aí na Avenida Paulista. Foi armado numa manifestação de esquerda, o que mostra que, na verdade, a extrema-direita virou isso aí, virou esse manifestante aí completamente irresponsável. As imagens rolaram rapidamente ontem. Era um revólver aí com 6 balas. Ele realmente queria machucar as pessoas na rua, o que mostra que o ato no final de semana não foi algo isolado. A gente realmente está vendo episódios de violência de extrema-direita dessas pessoas que a gente está acompanhando. Vamos para uma notícia aqui do Correio Brasiliense. O Ibanez e o Anderson Torres podem ter que pagar por danos de destruição em atos golpistas. O TCU avalia a possibilidade de realizar a cobrança devido ao GDF não ter mobilizado contingente suficiente para evitar que os criminosos chegassem à esplanada dos ministérios. Reportagem aqui da Rosana Hessel. Vamos ler juntos aqui para a gente entender o que está acontecendo. O governador afastado do Distrito Federal Ibanez Rocha, do MDB, pode ter que pagar pelos danos ao patrimônio da União, depredados pelos terroristas bolsonaristas que invadiram as sedes dos 3 poderes no domingo. O Tribunal de Contas da União, TCU, avalia a possibilidade de realizar a cobrança que se estende ao ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, devido ao GDF não ter mobilizado contingente suficiente para evitar que os criminosos chegassem à esplanada dos ministérios. O TCU está colaborando na identificação dos responsáveis pelos prejuízos causados nos edifícios dos poderes da União, tanto no que se refere a danos na infraestrutura, quanto nos bens históricos e obras de arte que compunham o acervo do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, vandalizados ou roubados. Ibanez e Torres terão que ressarcir o poder público com seus bens pessoais, assim como os demais golpistas que forem identificados, salientou uma fonte do TCU ao Correio Brasiliense. Em ofício interno ao qual o Correio teve acesso, o subprocurador do TCU, Lucas Rocha Furtado, que integra o Ministério Público Federal, destacou que o tribunal possui competência para questões relacionadas às responsabilidades civil e administrativa, não obstante poderá atuar com órgãos que atuem em matéria de responsabilidade penal em eventual força-tarefa que venha a ser constituída, salientou. O pedido do MPF foi enviado ao presidente do TCU,
o ministro Bruno Dantas, o requerimento seguiu para análise da área técnica da corte. Pesa contra Ibanez e Torres, que tirava férias com a família nos Estados Unidos no momento dos ataques criminosos, a suspeita de terem subdimensionado a ameaça dos terroristas que invadiram e destruíram os prédios que compõem o conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes. Horas antes da depredação ter início, o secretário interino da SSP-DF, Fernando Souza Oliveira, confirmou em mensagem de áudio enviada ao governador afastado que a polícia militar estava escoltando o grupo de bolsonaristas que descia a esplanada e que estava tudo tranquilo. A resposta de Ibanez foi maravilha. Olha o Ibanez aí deixando rolar os atentados que a gente viu justamente. Ó, os responsáveis são esses dois aqui, tá? Ibanez e Anderson Torres vão ser responsabilizados pelo que aconteceu. O Ibanez que escreveu maravilha no aplicativo de mensagens. Tanto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quanto o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB, confirmaram em entrevistas concedidas separadamente que o esquema de segurança contra os bolsonaristas foi mudado de última hora. A falha na contenção dos golpistas levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assinar o decreto de intervenção federal na segurança do DF. O esforço para identificar os responsáveis pelos atos de terrorismo é concentrado. Os vídeos das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, por exemplo, estão sendo analisados sob sigilo. Há desconfiança de que houve orientação de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, uma vez que as armas foram roubadas e os criminosos sabiam muito bem onde procurá-las, salientou uma fonte. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou ontem, por meio de assessoria de imprensa, que segue acompanhando as informações sobre os danos causados nos prédios públicos que se encontram sob gestão do Executivo. A pasta diz que trabalha em parceria com os órgãos dos demais poderes para identificar os danos e auxiliar na devida responsabilização dos autores dos atos criminosos. A análise preliminar de dados indica que o patrimônio danificado se restringe às edificações que não estão sob responsabilidade direta do Ministério. Entretanto, a pasta vai cooperar em caráter técnico e operacional no limite de suas competências para uma pronta reparação dos danos, bem como responsabilização dos agentes públicos envolvidos, afirmou uma fonte do Ministério. E é isso, essa notícia aqui importante, que o governador e o ex-secretário de Segurança do DF podem ser responsabilizados pela balbúrdia, pelo absurdo que aconteceu em Brasília. E boa pergunta, viu, Raimundo? Por que o GSI não fez nada? Porque é cúmplice. O GSI, sob o Heleno, pelo visto, tem uma responsabilidade aí que a gente precisa apurar, que a gente precisa entender o que aconteceu justamente com isso. O Aras, para variar, já está sendo cúmplice da leniência das autoridades. Eu vou ler aqui uma notícia do blog do Fausto Macedo, lá no Estadão. Aras barrou pedidos do MPF e acionou a corregedoria contra procuradores que investigam os golpistas. Nos bastidores, procuradores integrantes da PGR relataram ao Estadão que Aras tem demorado para agir, especificamente no caso dos atos, por considerar que pode esbarrar em direitos como liberdade de expressão dos manifestantes. Vamos ler aqui, do Luiz Vassalo. Em meio ao avanço dos protestos pelo país por parte de bolsonaristas radicais que contestam o resultado da eleição presidencial, o gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, extinguiu grupos de investigação sobre golpistas do Ministério Público Federal e devolveu a procuradores pedidos de informação ao Exército e à Polícia de Brasília sobre acampamentos em quartéis. Em outro movimento, Aras acionou a corregedoria contra procuradores que buscavam o Supremo Tribunal Federal informações para alimentar inquéritos. Esses episódios marcam a gestão de Aras na crise provocada pela ação de extremistas que culminaram neste domingo, dia 8, na invasão e na depredação das sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Considerado aliado de Jair Bolsonaro, Aras tem sido criticado por pares da PGR e por procuradores de outras instâncias por demonstrar alinhamento com o ex-presidente que o nomeou. Nos bastidores, procuradores integrantes da PGR relatam ao Estadão que Aras tem demorado a agir, especialmente no caso dos atos, por considerar que pode esbarrar em direitos como liberdade de expressão dos manifestantes. Após os atos de vandalismo em Brasília, subprocuradores gerais pediram em ofício que o PGR tome medidas necessárias à proteção do regime democrático e das instituições públicas. No documento, Aras é pressionado a buscar responsabilização criminal do governador afastado Ibanez Rocha
O ofício é assinado por 10 subprocuradores-gerais da República. O Estadão obteve acesso aos documentos que mostram que o PGR está em constante conflito com os procuradores que buscavam investigar os responsáveis pelos atos. Em um dos casos, os procuradores do Rio de Janeiro haviam feito um pedido endereçado ao STF e outro ao PGR em um expediente usual para obterem acesso a informações do inquérito das fake news, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. No documento, eles mencionam que estavam investigando as manifestações com finalidade de incitar forças militares a promoverem um golpe de Estado, com pedidos de fechamento dos órgãos do Poder Judiciário e prisão dos seus membros, bem como a anulação das eleições de 2022. Além disso, os procuradores pediram envio das informações obtidas pela PF, pela PRF, pelas polícias militar e civil, quanto à identificação de lideranças e veículos utilizados em bloqueios de rodovias fluminenses e manifestações realizadas em frente às unidades das Forças Armadas Fluminenses. Chefe de gabinete de Aras, o Procurador Regional da República, Darlan Ayrton Dias, encaminhou o pedido à Corregedoria do MPF para que o órgão avalie se houve inobservância de atribuição legal conferida à PGR por atuar e peticionar junto ao Supremo Tribunal Federal por considerar que eles teriam atropelado as atribuições de Augusto Aras. A Corregedora-Geral Célia Alvarenga, uma aliada do PGR, afirmou em despacho que os procuradores reduziram Aras a um mero repassador de ato praticado por colega de carreira. Não tivesse o Procurador-Geral da República competente decorrente do dispositivo de recusar a entrega do ato, o papel seria de todo inútil, apenas ocasionando uma demora desnecessária e infrutífera no trâmite do processo. Em outra investigação na esfera civil, onde não há foro privilegiado, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que atua no zelo pelos poderes constituídos, abriu um procedimento para apurar as responsabilidades sobre atos antidemocráticos em Brasília, em novembro, após o resultado das eleições. Também na condição de expediente usual desse tipo de inquérito, procuradores queriam oficiar o Comando do Exército, o Ministério da Defesa, Secretaria da Segurança Pública de Brasília e o DETRAN para que fornecessem informações e adotassem providências. O chefe do gabinete de Aras dessa vez devolveu o documento à Procuradoria dos Direitos de Cidadão sob a alegação de que ela não tinha atribuição específica para conduzir a investigação. Segundo ele, ela deveria ser uma apuração de competência criminal. Além disso, os procuradores têm se queixado da centralização dos poderes dentro da PGR. Aras extinguiu, por exemplo, os grupos criados por pelo menos 4 estados, o que inclui o Distrito Federal, por procuradores-chefes do MPF para reforçar investigações sobre os atos antidemocráticos. No lugar desses grupos, Aras chegou a criar uma comissão na PGR que se reuniu apenas uma vez desde a sua criação, até domingo, dia 8, quando bolsonaristas invadiram os prédios públicos. Somente nessa segunda, dia 9, o PGR acabou autorizando os procuradores de primeira instância que reforçassem o MPF do Distrito Federal, onde são esperadas até 1.000 audiências de custódia de presos por atos golpistas. Procurados, Augusto Aras, Darlan e a PGR não se manifestaram. Ou seja, o Aras está ali defendendo o Jair Bolsonaro, como sempre. E deixa eu tirar aqui um manifestante, ó. Tá registrado, tá, William Leite? Você tá aí apoiando os atos terroristas dos bolsonaristas. Você tá sendo bloqueado, mas você já tá registrado aqui na nossa live. E o Aras tá lá, ele continua como engavetador geral do Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais presidente da República e o Augusto Aras continua defendendo ele dentro do Ministério Público. É terrível isso, gente. É terrível a gente ter um agente desse tipo.